E aí, para seguir um outro ponto, na questão, falando dessas temáticas que a gente consegue também elucidar através das orientações que a gente tem da nossa assessoria, mas que a gente consegue elucidar sem precisar de uma demanda judicial e consegue resolver no processo de negociação, foi a questão que chegou para nós das licenças maternidade, do exercício do gozo da licença maternidade durante o estágio probatório. Né? O município ele tinha um entendimento de que o gozo da licença maternidade, ele postergaria o estágio probatório, ou seja, se você gozou 6 meses de licença maternidade, você vai ter que ter, além dos 3 anos, mais 6 meses de estágio probatório. E aí a gente foi verificar que isso não era assim, né, doutor Breno? A gente conversou bastante sobre isso, o doutor Breno nos instruiu de que isso não poderia postergar o probatório, e aí eu vou pedir para ele comentar um pouquinho essa situação, mas já dizendo que foi um ponto que a gente conseguiu avançar e resolver. Perfeito. Eu reputo essa uma das grandes vitórias, assim, sabe? A gente que advoga na advocacia sindical, que é uma advocacia muito árdua, muito difícil, a gente fica muito feliz quando a gente consegue validar vitórias e avanços que eu reputo de avanços civilizatórios, Mariana. E o direito de gênero, o direito à maternidade, o direito à licença maternidade é um avanço civilizatório. Está lá na Constituição, é direito fundamental. Qual é a tese? Ela é muito clara. Eu não posso, enquanto mulher, para exercer um direito fundamental que está na Constituição, que é a licença maternidade, para isso eu não posso perder outro direito, que é o quê? A contagem do tempo para fins de estágio probatório, no caso, os 3 anos de estágio probatório. Então, em Jaboatão, o que é que ocorria? Você entrava de licença maternidade, a servidora entrava de licença maternidade, e a contagem do estágio probatório suspendia e voltava a contar ao final do período de licença maternidade. Então, veja que grande absurdo, do ponto de vista jurídico. Eu exercia um direito fundamental, né, servidora mulher, do estágio probatório, da licença maternidade, e tinha suspensa a contagem do estágio probatório. Então, por uma determinação e uma demanda do Simproja, nós, dos jurídicos, fizemos um parecer, né, doutor Andriele, um opinativo jurídico, isso é sempre importante a gente reafirmar. A atuação jurídica não é só na justiça, não é só nos bancos do tribunal. A atuação jurídica ela é, no mais das vezes, no dia a dia, no parecer, né, na negociação coletiva, na pressão, né, na boa orientação de um procedimento administrativo, e esse foi o caso, é um caso emblemático, né, uma luta do sindicato, que é uma luta que não é de hoje, né, e aí Mariana encampou muito bem, junto com a direção do sindicato, essa luta. Nós fizemos um levantamento, inclusive, de julgados do Supremo Tribunal Federal, julgados recentes exatamente sobre esse tema, e com essa demanda levada ao município, o município acatou, voltou atrás de uma legislação arcaica, de uma legislação inconstitucional que vigorava até então no município, e passou a reconhecer esse direito. Parece uma coisa pequena, mas não é. Isso é uma coisa grandiosa, é muito importante, porque é um direito fundamental, é um avanço civilizatório. E eu já pego um pouco o gancho, né, Mariana, dessa conquista, para falar uma coisa que também está relacionada à licença prêmio, está relacionada à PASEP, está relacionada à licença maternidade, que é o requerimento administrativo. Pessoal, é muito importante, né? A gente atende toda vez em Jaboatão, nos plantões, né, doutor Andriele e eu, praticamente toda semana, gente que diz, olha, fui lá no Jaboatão Prev, pedi uma cópia de processo, e me disseram, não posso dar cópia de processo, não. Diga aí qual é a página do processo que você quer. Sim, mas a pessoa disse como isso? Não, disse de boca. Ou então, não, fui lá, pedi minha licença prêmio, a pessoa disse, arrume um professor para botar no seu lugar. Eu disse, não pode, né? Me dê aí o papel onde disseram isso. Não botaram no papel, não. Mas não deram parecer? Não. E disseram como? Não, disseram de boca lá no balcão. Pessoal, na administração pública, nada de boca tem validade. Existe um princípio que é o princípio da motivação do ato administrativo. Então, veja,
Quando você tiver uma negativa do poder público municipal, essa negativa tem que estar motivada, fundamentada e formalizada no papel. Eu não posso chegar para um juiz e dizer, juiz, olha, de boca, o atendente lá do Jaboatão Prévio disse que a pessoa não tinha direito à licença-prêmio ou mandou renunciar. Então, isso é muito importante. E a gente no jurídico sempre bate isso. O requerimento administrativo. Para qualquer direito que você acha que tem, ainda que você não tenha direito. Mas o direito de requerer é um direito constitucional. É o direito de petição, sobretudo das servidoras e dos servidores, né, Mariana? A gente vê um nível de informalidade enorme. Isso é um grande absurdo. Então, licença-prêmio, por exemplo, você tem que ir lá e dizer, olha, eu quero minha licença-prêmio. Ah, não pode, arrume um professor para botar no seu lugar. Isso é um absurdo. Para exercer um direito, eu tenho que arrumar um professor para ficar no meu lugar. Então, peça para o servidor, a servidora que der essa resposta, botar isso num papel, num parecer formal. Nego porque não tem servidor para botar no seu lugar. Pronto, bota isso no papel e ele entrega. Isso é uma obrigação do município. Isso é uma obrigação do município. Licença maternidade é a mesma coisa. Tem que fazer o requerimento administrativo, requerer cópia de documento, requerer cópia de processo, questionar valores do Fundef que estão errados. Tudo isso tem que ter o requerimento. Várias ações judiciais, a gente só pode entrar quando o requerimento administrativo foi feito. Ainda que ele não tenha sido analisado, que também é outro problema, que a gente tem muito aqui, infelizmente, no município. Os requerimentos são protocolados, ficam lá 1, 2, 3 meses, às vezes anos, sem resposta, sem sim nem não. Fundef é um caso emblemático disso, tá? Vários requerimentos administrativos que ainda estão pendentes. Mas Então, é uma resposta, né, Breno? o silêncio também é uma resposta. Veja, para a justiça o importante é requerer. O requerimento administrativo, inclusive do ponto de vista jurídico processual, que é uma linguagem mas ele suspende a prescrição. Então, por exemplo, se eu tenho um direito lá, uma diferença de gratificação, R$5.000, mas se eu me aposento, tenho o direito daquela diferença. Mas se eu não pedir, depois de 5 anos eu não posso mais pedir. Em regra, depois de 5 anos, o direito prescreve. E o requerimento administrativo, ele suspende essa contagem de prescrição. Então, até para isso, é muito importante. E a gente faz esses requerimentos, a gente orienta, muitas vezes a gente prepara, digita, para que a pessoa vá lá e protocole. A categoria precisa estar muito atenta a isso.